Brasil começou aí na década de 70, 80 a ter um foco grande para voltar para o mercado também, começar a iniciar um processo de exportação. Naquele momento, o volume de exportação ele era bastante baixo dentro do total da produção do mercado brasileiro. Iniciou-se um trabalho, vários empresários que iniciaram naquele momento, de exportar a carne brasileira, inicialmente com um foco muito grande na Europa. Eu lembro que a primeira viagem que eu fiz para a Europa, eu tinha 12 anos de idade. Meu pai estava indo fazer venda de carne na Inglaterra, Alemanha, e eu fui com ele para essa viagem visitar compradores de carne lá, e era um volume muito pequeno, e o Brasil, dentro desse contexto, tinha um volume de cota Hilton, por exemplo, muito inferior à Argentina, por exemplo, naquela ocasião. Eu acho que a história internacional da carne vermelha brasileira é uma história relativamente recente. É meio estranho até a gente pensar nisso. O Brasil sempre foi conhecido como o segundo maior rebanho do mundo, uma potência, etc. Mas eu acho que é uma dimensão um pouco errada, historicamente falando, imaginar que é muito longo essa conexão do Brasil com o mundo, na carne vermelha, etc. Você tem aquela coisa gaúcha, né, do sul do Brasil, exportando carne há muito tempo e tal, mas não é uma tradição brasileira a exportação. Há vários frigoríficos que existiam no Brasil, né, a história frigorífica brasileira, ela é uma história de um monte de gente quebrando, abrindo, fechando, uma estabilidade absurda. Alguns grupos internacionais tentaram vir para o Brasil, não se deram muito bem, quer dizer, quase não sobrou ninguém, né, nesses grandes fluxos. E a gente via aquela coisa que não se consolidava, era basicamente um modelo de negócio altamente instável, né, uma desconfiança. O pecuarista não sabia se ia receber, se não ia receber, enfim, é uma história muito de altíssima instabilidade. Foi melhorando a nossa questão sanitária, e essa é uma relevância, né, que a cadeia brasileira de carnes tem que ter uma coisa sanitária de primeiríssima linha. Nós temos que enxergar o negócio de proteína, o negócio de carne, de leite, seja carne, quando falo de aves, suínos e bovinos, atrelado à sanidade. Chegamos aqui trabalhando sanidade, vacinando, cuidando das doenças, olhando o lado de resíduos, que é muito importante, e fez com que o Brasil alçasse a essa condição hoje de exportar carne para a maioria dos países. O que eu queria ressaltar aqui é um pouco da importância da questão da sanidade e do combate à aftosa dentro desse papel. Na AGV iniciamos um trabalho em 99, fazer toda a campanha nacional de erradicação de febre aftosa. Naquele momento, a gente tinha um índice vacinal na casa de 80%, significava que a gente tinha 20% de um rebanho de quase 200 milhões de cabeças que sequer era vacinado. Uma série de coisas foram acontecendo de lá para cá que fizeram com que hoje a gente tenha um índice vacinal acima de 99% e temos hoje o maior programa mundial de vacinação animal e sem dúvida o que eu acho que tem mais tecnologia por trás desse processo. Hoje passam na AGV 350 milhões de doses de aftosa por ano. Nós controlamos o processo do começo ao fim. Desde 99, toda a vacina que é produzida ela é coletada na central de selagem. A central de selagem é uma operação que garante toda a parte de rastreabilidade e qualidade do produto que vai para o campo. Nós retiramos o produto da indústria, a vacina contra a febre aftosa. Ela fica numa área de colheita onde o Ministério da Agricultura retira amostras para análise oficial. Enquanto essa vacina está sendo analisada, ela fica numa área de quarentena por até 3 meses. Após 90 dias, a gente recebe a aprovação do Ministério da Agricultura, do governo, dizendo se essa vacina está em condições de ser utilizada pelo campo. A partir desse momento, ela recebe um selo de autenticidade da vacina que garante que aquela vacina ela está adequada para o consumo, para a utilização no campo e garante toda a rastreabilidade. Através desse selo, nós acompanhamos todas as vacinas que vão para cada município do Brasil. E é dessa forma que, em caso de qualquer surto, de qualquer problema que a gente tenha no campo, imediatamente é possível se identificar qual foi o lote, qual foi o laboratório produtor e a gente garante toda essa rastreabilidade. Inspeções quase que diárias do Ministério da Agricultura, mas recebe mais do que isso, auditorias não só dos próprios laboratórios, mas principalmente de órgãos de fora. Pessoal vários países que importam carne do Brasil acabam indo visitar para entender todo o processo de gestão
de sanidade e defesa agropecuária do Brasil, que passa muito por esse processo. Então, eu não tenho dúvida de que sem esse pilar muito importante da sanidade, o Brasil não teria conquistado vários mercados. Começa a abrir os Estados Unidos, né? Dá um aval sanitário para o Brasil. Obviamente a gente sabe que o padrão de qualidade de carne lá tem de tudo, cabe nicho de carne magra, cabe você colocar carne premium, etc. Obviamente o estado sanitário dado pelos Estados Unidos nos permite sonhar com mercados que o Brasil também não acessa, né? É bom ter presente isso. Até 2015, 2016, o Brasil praticamente 40% do mercado internacional não tinha acesso. A gente tinha acesso basicamente a países de renda média baixa, um dianteiro mais barato, e é isso que a gente tinha. E de repente está se abrindo a possibilidade, e eu acredito muito nesse desenho. Nós vamos ter o Japão aberto, nós vamos ter a Coreia do Sul aberta, a China foi um passo sensacional, né? São volumes crescentes. O próximo status nosso é livre, sem vacinação. Para quê? Para que na visão das pessoas que são especialistas no assunto, expandir de verdade. Não ter nenhuma restrição. Mas a pergunta que eu faço, não teremos? Essa é a pergunta que não quer calar. Sanitariamente estamos bem? Super bem no meu ponto de vista. O que pode acontecer a partir de agora? Se sanidade está na mesa de negociação, se a questão da saúde do rebanho está na mesa de negociação, a gente tem que olhar os dois aspectos. O aspecto interno e o aspecto externo. Lembrando que, pelo que a gente aprende com os especialistas, 80% é consumo interno, ao redor de 20% é exportação. Não estou falando de número, estou falando de quantidade. E essa quantidade traz uma qualidade embarcada nela. Então nós não podemos cometer, não foi um erro, mas um jargão que nós criamos nos últimos tempos de dizer, precisamos adequar nossas condições para exportar. Nós temos que adequar as nossas condições sanitárias para prover proteína para quem for, seja o público interno, seja externo. Também acho relevante ter presente que a estruturação dos grupos frigoríficos brasileiros, esses grandes, com todas as críticas que a gente possa fazer, ele trouxe um aprendizado do consumidor brasileiro do que é uma carne de qualidade, o que é uma carne com marca. A hora que eu vou na prateleira e vejo uma estrela global dizendo sobre uma marca e aquela marca não entrega a qualidade no mês seguinte, obviamente que o consumidor começa a cobrar. Isso vai gerando uma mudança de padrão. O consumidor aprende o que é uma qualidade e aí você vai entregando uma coisa cada vez melhor, e que é um fato. É muito mais consistente a qualidade da carne hoje vermelha no Brasil, com preços diferentes, com tipificação diferente. Veja que está se desenhando o caminho para eu premiar uma carcaça melhor, etc. Futuramente, nós vamos estar sentados com vários outros atores que adquirem proteínas e continuarão adquirindo proteína do Brasil. É o celeiro, dificilmente vai se encontrar um outro provedor com essa qualidade, com essa quantidade. Tudo isso nós já aprendemos e já faz parte do nosso vocabulário. Mas quais serão as próximas exigências? Vamos falar de que tipo de doença? Vencemos a fitose? Vamos falar de outras doenças? Podem comentar de brucelose? Vamos falar de clostrídio? Vamos falar de um controle rigoroso de raiva? Vamos falar de resíduo? E vamos desembocar em quê? No bem-estar animal, de como nós estamos produzindo essa carne. A lição da soja vale para alguma coisa? Não teria esse boom da agricultura brasileira sem a China. Não existe a soja brasileira sem a China. É possível que o mesmo se dê com a pecuária de carne vermelha, porque se os números que nós ouvimos dos nossos clientes na China são verdadeiros, a soja dos últimos 3 décadas, na próxima provavelmente vai ser substituída em termos de crescimento, importância, pela carne vermelha. Eu acho que a gente está vivendo um momento único, na minha visão, de inflexão da pecuária brasileira. Acho que nós vamos viver agora, na próxima década, mudanças enormes da maneira de se comercializar, da maneira de se produzir, aumentando a produtividade de carne. A gente fez um workshop ano passado, onde nós juntamos 40 pessoas de toda a cadeia produtiva, desde presidentes de laboratório, pessoal da indústria de nutrição, a consultores, empresas de software, gente de treinamento, a muitos, obviamente, pecuaristas, até gente de frigorífico, casa agropecuária, até o cara que vende carne com marca,
discutindo toda a cadeia. E para mim, uma das coisas que mais me marcou foi o sentimento de otimismo de todo mundo em relação ao futuro. Eu acho que, apesar de todo mundo saber e reconhecer todas as dificuldades que a gente tem, num país onde a gente tem falta de tudo, né, acho que a grande mensagem que ficou para mim nesse workshop foi a visão otimista que aquele grupo lá tinha em relação ao futuro da pecuária. Eu acho que a gente tem demanda garantida, a gente sabe produzir, mas precisa produzir cada vez mais e melhor. Eu acho que eu sou super otimista em relação ao futuro da nossa pecuária e em relação a como que a gente, de fato, vai ajudar a alimentar esses bilhões e bilhões de pessoas aí que estão entrando no mercado consumidor que hoje não consomem carne.